Nessa lição de quarta-feira, dia 24 de maio, estudaremos um pouquinho sobre o tema Deixando o Tabernáculo. Como de costume, vamos fazer primeiramente a oração. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, nós vamos agora estudar a lição de quarta-feira e temos aqui muitos conselhos que o Senhor vai nos dar. Com certeza aprenderemos bastante, mas para isso precisamos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor, ó Pai, nos dê clareza no estudo e que, além do mais, ó Pai, possamos, ao término desse estudo, sair com a certeza de que devemos praticar tudo. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem, queridos, essa lição de quarta-feira iremos considerar primeiramente aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 13 e verso 14. Pegue a sua Bíblia e vamos à leitura. 2 Pedro 1, verso 13 e verso 14. Penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo, que me disse claramente. Vejam, queridos, nós temos aqui, na lição de quarta-feira, uma explicação muito boa acerca da morte, o que acontece com a pessoa quando morre. Vamos ver um pouquinho também sobre a ressurreição. Vamos ver qual é a grande importância de crermos sobre a morte e a ressurreição e entendermos o que isso vai favorecer ou desfavorecer a nossa crença em Deus. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler aqui o verso 12. Vejam que interessante o que Paulo escreveu acerca da morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 até o verso 19. Vejam que versos importantíssimos acerca da morte e da ressurreição. Vejam que interessante. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo está muito bravo aqui. Está falando aos coríntios, olha, gente, como é que vocês podem pregar uma coisa dessa? Que não há ressurreição? Que se Jesus ressuscitou entre os mortos, como é que vocês podem pregar que não existe ressurreição? No verso 13 ele diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Que coisa interessante, gente. Se não existe ressurreição, para que fé? Para que cristianismo? E o verso 15 ele diz assim: e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Verso 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Gente, que textos maravilhosos, né? Eles deixam muito claros de que a pessoa, quando morre, ela um dia irá ressuscitar. Com toda a certeza, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, conforme está em 1 Tessalonicenses 4,16. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, serão prioridade, porque viverão com Cristo 1000 anos no céu e depois para toda a eternidade na nova terra. Mas todos iremos ser ressuscitados. Então a pessoa morre, o corpo vai para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus. E a pessoa agora fica ali descansando no pó da terra e um dia haverá um milagre. Vejam o que diz
o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, agora a partir do verso 50. Vejam só aqui. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele está dizendo assim: nem todas as pessoas vão morrer. Quando Cristo voltar, existirão pessoas vivas, e muitas pessoas vão estar vivas. Vai ter pessoas salvas e pessoas perdidas, e vão estar vivas na volta de Jesus. Mas aqui ele está falando sobre agora o que vai acontecer com aqueles que estão em Cristo Jesus, que aceitaram Jesus. Ele diz assim, ó, verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então está aqui claro o texto. Todos que morreram irão ser ressuscitados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E aqui diz que serão transformados. Não só aqueles que estavam mortos que foram ressuscitados, mas também aqueles que estavam vivos também serão transformados, junto com aqueles que foram ressuscitados. O verso 53 diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então vejam, a pessoa só vai se tornar imortal na volta de Jesus. Não existe esse negócio de dizer que a pessoa morre e se ela é uma pessoa boa vai para o céu, se ela é uma pessoa má vai para o inferno, se é mais ou menos vai para o purgatório. Isso não é bíblico, não existe isso na Bíblia. O espírito não fica vagando por aí. A pessoa que morreu não vai vir puxar o seu pé de forma alguma. Entenderam? A pessoa que morre, ela já jaz no esquecimento. A pessoa que morreu, ela deixa de existir. Quando você olha o livro de Eclesiastes, nós encontramos assim de uma forma bem clara uma evidência de que a pessoa, quando morre, ela deixa de existir. Ela não pensa mais, ela não tem inveja mais, ela não tem ódio mais. A pessoa, ela fica ali como se não existisse. Porque somente na volta de Jesus ela vai se integrar novamente pelo poder de Deus. Vejam o que diz Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e o verso 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E o verso 10 complementa dizendo assim, de Eclesiastes capítulo 9. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque não além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a pessoa que morre, ela deixa de existir, tá? Então esta é a grande verdade que nós precisamos entender. Então se alguém vem aí, dizendo que você morre e você é imortal, seu espírito fica vagando, vai se reencarnar em alguém, não é verdadeiro isso, queridos. Isso não é algo que a Bíblia ensina e precisamos deixar muito claro a todos vocês. Tá? Nós precisamos entender isso e ensinar isso às pessoas. O inimigo de Deus, ele vai enganar muitas pessoas a respeito disto. E as pessoas não leem a Bíblia, por não lerem a Bíblia, não têm conhecimento e perecem por falta de conhecimento. E acabam que estão aí acreditando em qualquer doutrina, em doutrina vã, que não é bíblica. Então, eu gostaria que você pudesse entender isso e buscar esse conhecimento para a sua vida. Tá? Nós vamos agora ver aqui um outro texto que eu creio que seja muito importante para todos nós. O livro de 1 Coríntios ainda, capítulo 15, que nós estamos lendo aqui, capítulo 15, o verso 50,
54 em diante, diz assim: quanto este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Verso 55: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Verso 56: o seu aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então vejam, queridos, 1 Coríntios 15, 54 a 56, que acabamos de ler. Devemos acreditar que vai acontecer a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo para ter uma vida nova, serem transformados e agora, para todo sempre, nunca mais morrerão, terão uma vida imortal. Então a imortalidade só vai acontecer na volta de Jesus. Até então, todos nós morreremos e descansaremos no pó da terra. O corpo volta para a terra e o fôlego de vida volta para Deus. Eu gostaria que você pudesse entender isto e que você pudesse colocar em prática na sua vida, ensinando as pessoas. No verso 12 até o verso 14 de 2 Pedro, né? 2 Pedro capítulo 1, verso 12 a 14, Pedro fala assim: por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Ele está dizendo claramente: eu sou mortal, eu vou morrer e um dia eu vou ser ressuscitado, assim como Jesus também ressuscitou, eu vou ressuscitar também. O meu desejo, meu querido, é que você tenha isso claro na sua mente, que você ensine isso às pessoas, que você se prepare para a volta de Jesus. Você aceita isso, essa verdade para a sua vida? Que bom. Que Deus seja louvado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque temos a grande esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Obrigado, porque se morrermos, vamos descansar no pó da terra. Nosso corpo vai para o pó da terra, o nosso fôlego de vida vai para Deus. Mas um dia, Jesus voltando, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E queremos estar entre esses salvos, ó Pai, e seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Continue nos dando essa verdade, ó Deus, que não venhamos crer em mentiras que as pessoas têm ensinado aí afora. Nos dê a tua paz, o teu perdão a cada dia. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Um grande abraço, fiquem na paz.